Luis Henrique, ex-técnico da Espanha, técnico campeão da Champions League com Barcelona, com o trio MSN, está sendo aí sondado pela CBF para assumir o cargo de novo técnico da seleção brasileira. Ontem saiu a notícia do jornal Sport da Espanha, que sinceramente não é um jornal de muita credibilidade assim, tanto que a repercussão não está sendo tão grande, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo por que eu acho que tem fundamento sim, não pela fonte do jornal, mas sim pelas opções e pelo perfil do técnico. Eu acho que é sim uma opção possível para a CBF ir atrás do Luis Henrique. Primeiramente, então, acho que é conhecimento público que o primeiro nome para substituir o Tite, que a CBF foi atrás, foi do Guardiola, mas acabou tomando não, porque ele estava muito bem lá do City e tal, não sei o que, não quer sair agora. Depois eles foram atrás do Ancelotti, técnico do Real Madrid, que também não quis sair do Real Madrid. Ele falou que ele só sai do Real Madrid em caso que ele seja demitido. Ele tem contrato de mais 1 ano e meio, então é muito difícil ele sair nesse momento. Não fechou as portas, mas também disse que não ia sair do Real Madrid, então não vai vir. E depois a outra notícia que saiu era de Mourinho e Zidane, que também a CBF foi atrás, 2 treinadores de peso. O Zidane também não quis assumir por agora, rejeitou, e o Mourinho também não quis sair da Roma. O Mourinho, inclusive, que recebeu proposta da seleção portuguesa, ele que é português, e também não quis ir, preferiu ficar na Roma mesmo. Então dá pra ver claramente que a CBF está atrás de um perfil de um treinador, primeiramente estrangeiro, segundamente de nome. Então eu acho que o Luis Henrique é um desses técnicos aí que pode estar um pouco abaixo desses 4 que eu falei em questão de título, de relevância, mas ele sim é um cara que tem muita experiência, já treinou Messi, já treinou Neymar, foi campeão da Champions League, já dirigiu a seleção da Espanha numa Copa do Mundo, então ele está sim nesse hall de treinadores estrangeiros de peso que eu acho que tem o perfil que a CBF está atrás. Então por isso eu acho que o Luis Henrique tem tudo para se encaixar perfeitamente nesse perfil que a CBF está traçando, de ser um cara estrangeiro com ideias novas e também com muitos títulos, que chegue para suportar uma pressão que sim vai ser muito grande. O Brasil perdeu aquela final de Copa América para a Argentina dentro do Maracanã, um negócio que foi uma tragédia na época. E também a Argentina foi campeã do mundo, são os atuais campeões, a melhor seleção do mundo, né? Tinha todo aquele papo também que os sul-americanos tinham uma diferença muito grande para os europeus, por isso que o Brasil não conseguia passar, mas a Argentina provou o contrário, então isso só vai colocar mais pimenta ainda nessa rivalidade para a Copa América daqui a 2 anos. E também tem a questão do Brasil, vai estar num jejum gigantesco de Copa do Mundo, vai chegar em 2026 lá, igualando o maior jejum da história, que foi de 70 até 94, que o Brasil ficou 24 anos sem ganhar. O Brasil vai chegar em 2026 também, 24 anos sem ganhar, desde 2002. Mas caso vocês não acreditem nessas informações, vocês achem que a CBF vai querer apostar no treinador brasileiro, o que eu tenho para dizer é que o melhor treinador aqui na nossa região do Brasil que a gente tem, para mim, ainda é o Tite. Ele continua muito acima dos outros. Para mim, se ele assumir um time no Brasil, ele vai conseguir fazer um excelente trabalho, melhor do que todo mundo. Mas os que estão de bobeira aí no mercado são o Dorival Júnior, que eu também acho que não tem esse peso. Fez uma boa temporada no Flamengo, mas até 1 ano e meio atrás ele estava desempregado, aí ele assumiu o Ceará e do nada teve uma explosão meteórica. Acho que seria... não sei se ele teria toda essa casca para assumir uma seleção brasileira. E também o Diniz, que é um treinador muito elogiado, principalmente pelos jogadores. Já tem notícias também que os jogadores da seleção gostam muito do trabalho dele, que ele seria bem-vindo. Mas enfim, também acho que ele não tem esse peso todo que a CBF está procurando. Ainda que nesse meio do Brasil tem o nome do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que ganhou literalmente tudo com o Palmeiras, então acho que ele também é estrangeiro, mas está aqui no Brasil, então acho que a gente pode colocar ele nessa caixinha junto com o Dorival e com o Diniz, porque está aqui no Brasil, já está adaptado à cultura e tal, então acho que seria também uma boa opção, melhor do que esses 2 outros. Acho que ainda não seria do mesmo nível do Luis Henrique, mas também seria uma opção mais acessível e que na verdade não está com muita cara de que vai ser ele escolhido, porque a CBF falou que até o dia 9 eles iam anunciar o treinador, mas a gente já está aqui dia 13 quando eu estou gravando esse vídeo e nada de notícias, e nem parece que está perto de fechar com ninguém. Falando agora sobre o estilo de jogo do Luis Henrique, eu acho que seria muito bom para o Brasil. Ele pratica o tal do estilo de jogo posicional, que é da escola do Barcelona, Guardiola, Cruyff, enfim. Acho que todo mundo já sabe mais ou menos o que é isso. Um estilo de jogo de muita pressão, muito toque de bola, muita posse de bola, que precisa ser agressivo, né? Acho que o grande pecado dele na seleção da Espanha é que era uma posse de bola meio inútil, né? Chegava nos pontas, que teoricamente são os caras que têm que decidir, os caras acabavam que não tinham toda essa vontade de ir para cima, né? Não tem tanta qualidade do drible igual acho que ele teria aqui no Brasil, por exemplo, né? Lá ele tinha os pontos convocados foram Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo, Ansu Fati, Yermin Pino e Nico Williams. Então não são caras de peso se a gente comparar aqui com a seleção brasileira. Ele vai ter Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Rafinha e Martinelli, por exemplo, que são caras muito melhores, que têm dribles muito melhores e vão ter sim
essa capacidade de romper as defesas e criar jogadas. O Luiz Henrique também na Espanha mudava muito a questão do centroavante, né? Se ele vai jogar com centroavante fixo ou não. Lá ele tinha o Morata, quando ele precisava de um centroavante mais de área, ele colocava o Morata. Quando ele precisava de um cara que saísse mais, que fizesse um falso 9, ele usava muito o Asensio, principalmente na Copa do Mundo. E aqui ele vai ter dois jogadores que podem fazer essas funções com uma qualidade muito melhor, que é o caso de Gabriel Jesus, para ser centroavante, e o Neymar também para ser um possível falso 9. Ele também não abria mão do Busquets sendo o primeiro volante do time dele, que é um cara, sempre o primeiro volante dele precisa ter um passe muito bom. Era a prioridade dele, tanto é que o Rodri, que era, para mim, o melhor volante daquele elenco, foi deslocado para jogar de zagueiro, para não mexer no Busquets, que é o cara perfeito para jogar nessa posição de dar o primeiro passe. Então ele barrou o Rodri, puxou o Rodri para a zaga, e aqui no Brasil, um dos melhores jogadores que a gente tem é o Casemiro, que é justamente nosso primeiro volante. Não sei como seria essa relação dele com o estilo de jogo do Luiz Henrique. Casemiro, não que ele tenha um passe ruim, muito pelo contrário, ele tem um passe bom, mas não é a principal característica dele, vamos ver. Estou curioso para ver como isso aconteceria se ele realmente assumisse a seleção brasileira. E o outro último ponto negativo que eu acho que pode ter é em relação à personalidade do Luiz Henrique. Ele é um cara muito teimoso, digamos assim, né? Ele, para a Copa do Mundo, não levou nem o Thiago Alcântara, que esse aí eu acho que eu não consigo entender, não tem a menor explicação para ele não ter levado o Thiago Alcântara, que é um cara que preenche todas as características de estilo de jogo que ele pede, um cara com excelente passe. Tanto é que quando o Guardiola chegou no Bayern de Munique, o Thiago Alcântara foi a primeira contratação que ele fez. Enfim, acho que eu vou morrer sem saber por que ele não levou o Thiago Alcântara, mas ele também deixou de fora o Sérgio Ramos, que é um cara extremamente experiente e pesado, e o De Gea também, que era um goleiro muito melhor do que aquele Unai Simon lá que foi para a Copa, que tomou pelo menos 1 ou 2 frangos. De resto é basicamente isso, não sei se vai ficar muito longo esse vídeo, mas a minha opinião é a seguinte, que o Luiz Henrique seria sim um bom treinador, melhor do que o Abel Ferreira, ou o Dorival Júnior, ou o Fernando Diniz. Para mim, depois que tomou fora lá do Guardiola e do Ancelotti, o Luiz Henrique tem sim tudo para fazer um excelente trabalho. Deixa a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Tem alguma outra sugestão de algum treinador que eu esqueci, que eu não falei o nome? Vamos interagir nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se assistiu até aqui. Muito obrigado, vai dar aquela moral para engajar mais o canal. Quanto mais você assiste, melhor o vídeo vai. Vou ficando por aqui, fiquem ligados, assine a notificação no sininho para ficar ligado sempre que sair um vídeo. Tamo junto, valeu, falou!